Meus irmãos, boa tarde, tudo bem? A paz de Cristo, como é que tá vocês? Eu tô aqui de volta, né, para falarmos a respeito do que eu havia comentado no grupo mais cedo, do que eu havia falado também alguns dias atrás, né, sobre a pregação do Evangelho. Eu deixei o primeiro vídeo, né, que fala um pouco sobre a pessoa de Cristo e que fala sobre o seu reino e sobre a importância, né, do reino do Senhor na terra para nós, a importância da pregação do Evangelho e muito mais do que só a pregação. É o encarnar do Evangelho em nossas vidas, né? Que é o encarnar da palavra de Deus em nossas vidas, para nós entendermos o nosso propósito de vida, para nós entendermos o real sentido da vida, tá bom? Espero que o vídeo tenha abençoado a vida de alguns, tá bom? E hoje eu quero falar diretamente, já entrar no assunto que fala a respeito da pregação do Evangelho, né? E eu queria meditar, né, com vocês aqui. Antes eu quero fazer uma oração, tá certo? Eu pedi no grupo também que todos nós, que a gente possa orar um pelo outro. Eu sei que nós não nos conhecemos, né? Nós todos não nos conhecemos, mas alguns de nós nos conhecemos, né? Eu inclusive tenho uma amizade há anos aqui, por exemplo, com Ezequiel, um irmão que já abençoou muito minha vida, para mim é um exemplo como homem, como pai, como trabalhador, aprendi muito. Eu conheci ele em 2009, de 2008, foi 2008 para 2009, se eu não me engano, trabalhei junto, abençoou muito minha vida e ainda abençoa. Que Deus te abençoe, meu irmão. Estou aqui orando por você, tá certo? E peço também que os irmãos orem um pelos outros, né? Nós sabemos da importância da oração. E não só a oração como palavras jogadas ao vento, mas sim como, mesmo que não tenha palavras, mas tenha a palavra da verdade, que a palavra seja verdade, seja espírito, né? Que seja a oração com amor, porque a oração mais poderosa que existe é a oração feita com amor. Porque muitas pessoas falam assim, a oração da mãe tem efeito. Não é porque ela é mãe, é porque geralmente a mãe ela ama seu filho. É a oração mais poderosa que existe, é a oração feita com amor, tá certo? Então eu queria meditar com vocês, né? Eu entrei aqui no quarto de minha filha um pouquinho, fechei a porta porque está muito barulho lá fora, né? Eu moro aqui num lugar que faz muito barulho, moro aqui na favela. É um lugar que, apesar de ser favela, mas é um lugar que eu gosto muito, né? Eu tenho prazer porque eu conheço pessoas maravilhosas, pessoas, né, que são humildes como eu, mas por dentro são gigantescas, são príncipes e reis, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, elas são lá por fora, elas são reis, são princesas, têm sua beleza, mas por dentro elas são totalmente pobres, né? E a gente vê isso em muitos lugares que a gente passa, tá bom? A única coisa que eu não me sinto alegre, feliz aqui onde eu moro é a infraestrutura, porque os nossos governantes, eles de verdade, eles não investem, né, nessas pessoas, em nós. Então, enfim, esse é outro assunto, mas é lamentável ver os nossos governantes não dando valor a pessoas que merecem ser valorizadas, tá bom? Então que Deus abençoe a nossa palavra nesta tarde. Queria fazer uma oração, queria que você orasse junto comigo e que se no final da oração você concordar com a oração, você dá amém, enfim, no seu coração também, tá bom? Senhor Deus e nosso Pai, nesta hora, nós entramos em Tua presença, crendo, Senhor, na Tua palavra, crendo, Senhor, na Tua manifestação. Nesta hora, Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja nos assistindo nesta hora. Eu creio nisso. Te peço pela vida de cada irmão que está aqui no grupo, Senhor, pelos familiares. Quero te pedir, Senhor, pelos que estão enfermos,
pelos que estão tristes, abatidos, os que estão com enfermidade na alma ou no corpo, Senhor. Que o Teu Espírito possa visitar. Se ele crê na oração, se ele crê na palavra, se ele crê no Senhor, que o Senhor pode o curar nesta hora. Que assim seja feito, Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que este irmão, Senhor, ele receba a cura nesta hora, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória. Porque nós cremos, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço todos os dias da minha vida. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Eu queria meditar com vocês aqui no livro de Atos. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Se você quiser ler todo depois, pode ler. Só que como eu vou falar a respeito da pregação do Evangelho e a sua importância, eu vou começar falando aqui a partir do versículo 26, né? Que é o encontro de Filipe, um discípulo de Jesus, né, com um eunuco. E o texto diz assim: mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. E ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para sua casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que está lendo? Filipe perguntou para o etíope. Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? Se não tem quem me ensine. E pediu a Filipe que subisse e se assentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E começando, vou repetir, ele falou que, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe respondeu e disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Após Filipe ter pregado para ele, porque ele lia e não entendia de quem aquele texto estava falando, e Filipe explicou para ele de Abraão até a crucificação. E o eunuco entendeu que ali era Jesus. E com essa compreensão do eunuco, através da pregação de Filipe, ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Amém, queridos?
Então é nesta passagem, meus irmãos, que eu gostaria que nós, né, meditarmos um pouco, né, em relação à pregação do Evangelho. Queridos, nós temos praticamente por cultura cristã, evangélica, não sei como é que você vai chamar, a nós pregarmos o Evangelho de Jesus, geralmente, né, sairmos para pregar quando nós somos chamados para um ministério, quando nós somos chamados por alguns homens, pastores, líderes, né? E nós congregamos, geralmente nós estamos congregando em algum lugar, em alguma igreja, principalmente a igreja institucional. Aquele local que você vai, você aceita Jesus, e aí você com o tempo você vai para uma escola dominical ou uma escola de líderes, e você depois é chamado a se batizar porque você já entendeu, ou entendeu não, você geralmente é porque você já tem um tempo fazendo um estudo bíblico, você já entendeu a Bíblia, então está na hora de você se batizar. E, né, geralmente te fazem uma pergunta, você quer se batizar? Está na hora. Qual sua dúvida? Você não já entendeu a Bíblia? Você não já aceitou Jesus? Você não já chegou lá na frente e levantou sua mão? Então está na hora. E essa pessoa faz todo esse processo, né, de interação, né, esse passo a passo. Eu te digo que isso é ruim, não, mas não é o essencial, não é o fundamental para que a pessoa, o discípulo, chegue a compreender e entender que ele está preparado para pregar ou preparado para batizar. Né? Muitas pessoas acham que esse é o momento de batizar alguém, quando ele está preparado. Né? E por que eu estou falando isso? Porque é isso que nós temos praticamente como cultura. Nós termos que batizar uma pessoa, né, praticamente quando ela tem já um bom tempo já caminhando, fazendo uma caminhada evangélica, vamos dizer assim. E por que eu estou lendo esse texto para nós? Porque se você entender o que está escrito aqui, o texto diz que aquele eunuco saiu da Etiópia, né? Ele era superintendente da rainha de Candace e veio para Jerusalém adorar. E provavelmente esse eunuco fazia esse trajeto há anos, por questão religiosa, ou por crer em um Deus, né, o Deus dos judeus, para adorar. Só que quando ele retorna para casa, ele começa a ler o texto de Isaías, em que falava a respeito desse cordeiro. O Senhor, ele chama Filipe e diz, o Espírito de Cristo chega para Filipe e diz, Filipe, acompanhe esta carruagem. E Filipe ouviu a voz do Espírito de Cristo e acompanhou aquela carruagem. Filipe chega do lado da carruagem, provavelmente, né, cansado ainda, e ouve o que ele estava lendo. E Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele foi sincero, ele falou, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Provavelmente aquele eunuco ia para Jerusalém adorar no templo, mas não tinha compreensão da Escritura. Por isso que é necessário a leitura da Escritura. O próprio Jesus falou, examinai as Escrituras porque ela fala de mim. E o mais importante da Escritura não é o livro em si, nem a Escritura, a letra, mas o mais importante é de quem ela fala. É de quem ela fala. Então, meus queridos, ele responde para Filipe, como eu vou entender se não tem quem me explique? E aí o eunuco pede para que ele suba. Filipe sobe, senta ao lado dele e começa a explicar de Abraão à crucificação. E ele começa a entender o propósito de Deus de Abraão até a crucificação de Jesus. Ele ouve
o que Filipe explica, entende e crê. Ele crendo, ele imediatamente, ele diz: Filipe, o que te impede então que você me batize? Porque ali tem uma poça de água. O texto diz que ele viu água, se foi um rio, se foi um mar. Era no caminho. Quando ele viu água, se era um tanque de água, eu não sei. Mas ele falou: Filipe, o que impede que você me batize? Filipe, nada, se você crê. Ele: sim, eu creio que esse Jesus que você está falando é o Filho de Deus, é o Salvador dos homens. E o texto diz que eles se despedem e o eunuco vai feliz. Ele retorna de volta feliz. Após entender, compreender, crer e ser batizado. Então, meus queridos, quando nós falamos de evangelização, de pregação do evangelho, nós percebemos na cultura cristã, na cultura evangélica, todo um ritual, todo um processo em batizar uma pessoa. E eu estou falando isso, não é que o batismo é a coisa mais importante na vida de uma pessoa que começa a crer no evangelho, na mensagem do evangelho, que nos apresenta a pessoa de Cristo. O que eu quero dizer com isso também é que nós vemos a limitação religiosa para nós pregarmos o evangelho. Veja Filipe. Filipe, ele tinha a liberdade de ouvir o Espírito Santo e de cumprir, de ouvir a voz do Espírito Santo e experimentar em sua vida um momento onde o Espírito Santo queria resgatar alguém, onde o Senhor, o Espírito de Cristo, queria resgatar alguém. O Senhor viu que aquele etíope tinha sede e interesse, é tanto que ele saiu de um país para o outro para adorar, e quando retorna lendo a Torá, lendo as Escrituras, ele não entende, mas ele tinha vontade. O Senhor viu, Filipe não viu isso, mas Deus viu. E o Senhor pega Filipe e dá a Filipe o prazer, a satisfação, a alegria de pregar, de apresentar Jesus para aquele etíope e batizá-lo. E Filipe sai dali grato por uma vida salva e resgatada porque creu, porque recebeu. E só Deus sabe depois o que esse etíope fez. Ele provavelmente ali acabou de Filipe batizar um homem que creu em Jesus e provavelmente se tornou um discípulo de Jesus. Provavelmente. Nós sabemos que Jesus não pregou somente em Israel. Nós sabemos que Jesus chamou Paulo. Paulo também não pregou só em Israel. Paulo não pregou só para os judeus. Paulo pregou para os romanos, Paulo pregou para os gentios, os outros povos. E a mensagem do evangelho é o que é e chegou em todos os 4 cantos da terra. Não precisa mais que eu pregue, porque o próprio Espírito Santo se encarrega disso. Ele só nos dá o prazer, a satisfação de nós sermos gratos, de participar desta obra maravilhosa. E eu vejo em nosso país os pastores prendendo as vidas, tirando a liberdade do Espírito. Quantos pastores? Há pouco tempo eu vi, né? Um ministério abençoado se desfazer porque o líder quis tomar o lugar do Espírito Santo. E é necessário falar, porque a pregação do Evangelho é essa. Nós que pregamos a palavra temos 2 obrigações: pregarmos o Evangelho e denunciar o que não é o Evangelho. Jesus fazia isso, ele pregava o Evangelho e denunciava o que não era o Evangelho. Jesus falou: pregue os evangelhos para os pobres, para os humildes, porque os religiosos, porque os soberbos, eles tapam a entrada do céu para essas pessoas. Os fariseus fazem isso, os falsos profetas da época faziam, os fariseus religiosos, preocupados com seus status religiosos, preocupados
com seu conhecimento teológico, preocupado com sua vida confortável. E em vez de pregar o Evangelho, não pregava o Evangelho, não pregava a lei direito, e quando pregava não vivia e oprimia as pessoas. Pecadores. Por isso que Jesus falou que vocês engolem um mosquito e cospem um camelo. Então, queridos, o Espírito de Cristo, ele quer ter liberdade na sua vida, para que quando você ouvir a voz dele, você vá e obedeça. Jesus falou para Nicodemos: o que é nascido de novo é espírito. O que é nascido de novo? O que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido da carne é carne. Então, se você é nascido de novo, não se limite à voz dos homens. Se você está debaixo de uma liderança que não deixa você ter liberdade para que o Espírito Santo haja na sua vida, você não vai viver o Evangelho. Pense, se Filipe fosse falar: não, Senhor, porque, por exemplo, eu não vou batizar esse homem, porque eu não apresentei ele lá no concílio, lá em Jerusalém, para os 12, para os irmãos. Como é que eu vou batizar esse homem? Eu nem sei se eu posso batizar. Mas Filipe sabia. Filipe tinha a liberdade de ouvir o Senhor, o Espírito de Cristo, e conduzi-lo a transformar, a resgatar uma vida. Entende, querido? Então a evangelização, a pregação do Evangelho não pode estar limitada a ministérios humanos, a instituições humanas, a igrejas institucionais que determinam o que você deve fazer e o que você não deve fazer na obra do Senhor. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Por isso que muitos ministérios acabam, porque querem tomar o lugar do Espírito Santo. Lembram que eu falei de Ananias e Safira? A obra era do Espírito e existia o Espírito de Cristo presente ali entre os irmãos, ali em Atos você vai ler. Eles tinham tudo em comum. Eles estavam se amando, um momento maravilhoso. De repente um casal, por ambição, cobiça, resolveram, já que era tudo em comum, eles faziam tudo igual, porque eles decidiram tomar aquela decisão de omitir, de mentir contra o Espírito Santo. Por isso que Pedro respondeu: vocês mentiram não aos homens, mas ao Espírito Santo, porque esta obra aqui é dele. Todos os irmãos estavam contribuindo para abençoar nós mesmos. E Deus recolheu os dois para dar exemplo aos outros. Então, queridos, o Espírito de Cristo, ele quer ter liberdade na sua vida, na minha vida, na nossa vida, para quando nós nos reunirmos, ele se manifeste em nosso meio. Quando nós estivermos juntos, tem que ter amor genuíno, verdade pregando o Evangelho. Dê amém para o que realmente é verdade, não dê amém porque seu pastor, o apóstolo, está dizendo uma palavra. Não se preocupe com o título dele, se preocupe com o que ele prega, porque até os demônios confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Se um demônio confessar que Cristo é o Senhor, glória a Deus por isso.